Bem, pessoal, aqui nós vamos estudar o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de localização de pontos, né? Nós podem perceber que aqui é o plano cartesiano e ele é formado por retas perpendiculares aqui, ó, que é a reta do Y e a reta do X. Essas retas elas se encontram em determinado local que aqui é chamado de origem. Essas retas perpendiculares, elas dividem esse plano em 4 regiões, que é chamado de quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? E eles estão no sentido anti-horário, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cada divisão dessa aqui é chamado de quadrante. Esse sistema de coordenadas, né, que é o plano cartesiano, ele foi desenvolvido pelo René Descartes, que é formado por essas duas retas perpendiculares. E a função dele é encontrar objetos aqui que estão dentro desse plano cartesiano, tá? E onde que nós utilizamos esse plano cartesiano, né? Ele é usado no nosso dia a dia, não seja tanto no nosso dia a dia, depende da situação, da função, né, da pessoa onde que eu trabalho, o que ele está estudando, o que ele está projetando. Então, onde que ele vai ser encontrado? Então, nesse caso aqui do plano cartesiano, ele serve na elaboração de gráfico de função, que nós vamos ver lá na frente, função do afim, né? Ou função do primeiro grau, função do segundo grau, que nós vamos ver gráficos. Vai ser em base também do plano, ele é formado em cima do plano cartesiano. Ele é também no planejamento de construções, de plantas arquitetônicas, e tem também como base o serviço para o GPS, né? Para localização de objetos no mapa, dá para usar, encontrar um objeto, tendo, por exemplo, às vezes você tem um mapa, através do mapa você pode, através das coordenadas, você encontra a cidade. Quantas vezes você já estava assistindo um filme e lá estava pedindo para encontrar, ou a pessoa estava querendo encontrar alguma coisa, ou estava em algum determinado local que queria ser encontrado? A primeira coisa que a pessoa pede são as coordenadas, né? Então, através das coordenadas geográficas, você pode encontrar um local. Alguns né, já aprenderam isso em geografia. Eu não sei qual é a série, mas tem uma parte da geografia que estuda as coordenadas geográficas, que também tem como base, né, o plano cartesiano. Então, são muitas coisas simples, né? Os jogos, falei no GPS, nós temos os jogos, né? Tem o princípio da computação gráfica, simulações de engenharia. Então, muita coisa. Aquele joguinho da batalha naval, quantas vezes acho que você já jogou, talvez não jogou, né? Mas quando você olha, a base dele é um plano cartesiano. Por exemplo, para aplicar na parte financeira, né? Você pode também, quando a gente for ver as funções, através do plano cartesiano, você pode verificar se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo. Então, tudo isso são aplicações do plano cartesiano, tá? Então, aqui nós temos aqui, como já observei, a reta do X, né, ela pode ser chamada pelo eixo das abscissas, e a reta do Y pelo chamado eixo das ordenadas, ou simplesmente X e Y. E essas retas, elas são numeradas em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior. Do menor para o maior. E sempre que, ó, começando aqui, que é o ponto, esse ponto onde essas retas se encontram é chamado de origem. Aqui, o Y é 0 e o X é 0. Então, se aqui é 0, para cima aqui, ó, para a direita, aqui 0. Então, se ela está em ordem crescente, quais são os números maiores que 0? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai crescendo. Os números menores que 0 são o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. E na reta do Y, se aqui é 0, para cima será os maiores que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 assim por diante. E para baixo, os menores que 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, nós temos as retas numeradas. Então, através desses números, nós vamos conseguir encontrar os pares ordenados. Os pares ordenados, que é X, nesse caso, e Y, tá? Aqui eu tenho o ponto A aqui. O ponto A era um par ordenado, que o X é 2 e o Y é 4.
Então, sempre o primeiro número aqui será x, o segundo número será y. Essa primeira parte, ela é bem simples, porque nessa primeira parte aqui, eu posso dar os pontos e você irá marcar no gráfico, ou simplesmente eu posso dar o gráfico e você poderá encontrar esse par ordenado que está aqui. Por exemplo, aqui eu coloquei o ponto A, né? E ele está marcado aqui no gráfico. Então, nesse caso aqui, o ponto A, para que eu possa encontrar esse ponto A, eu preciso dessas coordenadas aqui. Ele pode estar em qualquer lugar, mas quando eu dou as coordenadas, eu vou encontrar. Então, primeiro aqui, ó, esse número é o 2, ele é chamado, é o x. Então, eu vou aqui na reta dos x, ó, tá aqui. E agora eu vou encontrar o meu y. O meu y é 4 positivo. Se ele é 4 positivo, ele está para cima aqui, ó. Então, aqui é o meu x, né? E aqui é o meu y, que é menos 4. Aqui é o ponto de encontro deles. Então, aqui que está localizado o ponto A. O meu ponto B, ele tem como coordenada o menos 2x e o 3y positivo. Então, ó, o menos 2 aqui, ó, menos 1, menos 2 está aqui. E o 3 positivo está aqui, ó, o ponto de encontro desses dois, né? Aqui, ó. Aqui está a localização do ponto B. A mesma coisa o ponto C. O ponto C eu tenho 3 negativo e o Y é 3 negativo. Então, 3, primeiro encontro o X, ó. 3 está aqui. Como o Y é negativo, ele está para baixo, ó. Vou descer e vou encontrar aqui, ó. Ponto de encontro, que é o ponto C. No ponto D, aqui eu tenho o I, o 1, né? O X que é 1. Eu tô ouvindo aqui o barulho lá no fundo, gente, tá? Tô perturbando meus dias, os meninos gritando, pediu fazer silêncio, mas nada. Aqui no ponto D, eu tenho o X que é 1 e tenho o Y que é menos 2. Então, vamos achar o ponto D. O ponto D é 1 positivo, vou encontrar primeiro o X, ó. O X do positivo do tá aqui, o 1 positivo. E o D é menos 2, então tá aqui embaixo, ó. Onde que eles se encontram? Então, aqui é o local do ponto D aqui. Esse D que ele tá em qual quadrante, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Também você tem que saber essa posição dos quadrantes, tá? Não confundir. O ponto E, o meu X aqui, ó, é 4 e meu Y é 0. Então, o X é 4 positivo, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E meu X é 0. Como vocês podem ver, o valor do X, não, o meu Y é 0. Como vocês podem ver, o valor do 0 do Y, ele fica aqui. Então, nesse caso aqui, ó, ele não vai subir nem vai descer, ele fica em cima da reta. Então, quando um dos valores for 0, o ponto será em cima da reta. Então, nesse caso aqui, o meu X é 4 e meu Y é 0. Não vai subir nem descer, porque o 0 é aqui, então em cima da reta. No ponto F aqui, o meu X é 0 e meu Y é 5. Lembra que eu falei que quando tiver um das coordenadas for 0, o ponto vai ficar em cima da reta? Então, aqui é 5. Y, o meu 5 positivo tá aqui, ó. Negativo aqui embaixo, positivo aqui em cima, que é meu ponto F. Aí, aqui eu deixei os espaços, o ponto G, o ponto H e o ponto I. Então, agora eu vou escrever as coordenadas. Ó, o ponto G. Onde que tá meu ponto G? Deixa eu procurar. Tá aqui, ó. O meu ponto G, ele está em cima da reta. O meu X desse ponto G aqui é menos 2, ó. E qual será o meu Y? Como ele tá em cima da reta aqui, ó, meu Y será 0, tá? O meu ponto H, eu vou descobrir, cadê o ponto H? Tá aqui, ó. Ele está em cima da reta chamada Y. Então, se ele está em cima da minha reta chamada Y, aqui é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se ele está em cima da reta do Y, quer dizer que meu X é 0. E meu Y, menos 4. E meu I tá aqui, ó, no centro. Aqui é a origem. Aqui, o meu X é 0. E meu Y também será 0. Então, aqui é bem simples essas atividades sobre o plano cartesiano, essa introdução. Então, é mais ou menos isso. Eu posso dar, pode ser que seja dado no problema as coordenadas e pedir para você marcar no gráfico, ou pode ser que ele dê o gráfico e peça para você tirar as coordenadas. E também pode pedir para você localizar um objeto no mapa também. Outra coisa, ó, se eu ligar 3 pontos aqui, se eu ligar o A, o I e o E, ó, eu vou formar aqui, que figura que eu formei? Um triângulo, tá? Então, pode ser também que peça para você ligar os pontos e descobrir qual a figura que está nesse plano cartesiano, né?
Então, essa primeira parte de introdução do plano cartesiano, ela é muito fácil. Acho que dá para todo mundo compreender.